Bom, boa noite a todas, todos e todas. Estamos aqui ao vivo para mais uma live da Federação Paulista de Ginástica. Estamos aguardando aqui a entrada do nosso convidado de honra, nosso querido professor e mestre Nestor Soares Públio. Boa noite, mais uma vez a todos que estão entrando. Já identifiquei aqui que a nossa querida presidente Rosiane Navarrete acabou de entrar. Boa noite, querida presidente da Federação Paulista de Ginástica. Estamos tentando aqui já aumentar a nossa audiência, o pessoal está entrando devagarzinho. Eu vou aqui aprimorando também a nossa forma aqui de conexão. Boa noite, professora Daniela Bento Soares. Nossa querida professora. Boa noite, professora Miriam Nomura, que nossa querida também professora da USP, que também tanto fez e estudou pela ginástica artística brasileira. Abraço, professora Rosiane. Nossa querida Eleni também acabou de entrar, nossa coordenadora de comunicação da Federação Paulista de Ginástica, que praticamente organizou essa live de hoje à noite. Boa noite, Franceli, querida. Professor Sérgio Bastos, que honra tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Também fez tanto pela nossa ginástica paulista e pela ginástica brasileira, não é mesmo? Deixa eu aceitar aqui o convite do professor Nestor Soares Públio, para que ele já entre conosco. Professor... Nos ouve bem, professor Públio? O senhor pode também pedir para ser convidado. Eu já enviei o convite para o senhor, tá bom? Mais gente aqui entrando conosco, que grande alegria. Boa noite, professora Júlia Paiva, Rafael Cruz, Carolina Mesquita. Sejam muito bem-vindos. Thaís Públio, não é? Seja muito bem-vinda também, Thaís. Vamos lá, professor. Acho que daqui a pouquinho ele já está entrando. Estou aguardando o retorno dele. Quanta gente bacana aqui. Ah lá, deu certo. Boa noite, professor. Nosso Boa grande noite. mestre. Seja muito bem-vindo. Hoje é muito especial, realmente, professora Daniela. Pode repetir, professor Públio? Cortou um pouquinho para a gente a sua fala. Estou à sua disposição aí para a gente falar da nossa ginástica, da nossa federação. Ai, que Também no delícia. convite da nossa Rosiane, atual presidente, mãe do nosso campeão mundial, olímpico e pan-americano, Arthur Zanetti. Arthur Zanetti, nosso orgulho brasileiro, né? Um dos nossos orgulhos, mas sem dúvida nenhuma nos traz muita alegria ainda hoje, não é? Muito obrigada. Então, professora Daniela Bento Soares aqui falando da professora da nossa também ex-atleta Marcela Lopes. Seja bem-vinda, Marcela. Tudo de bom para você. Professor Sérgio, mais uma vez aqui, Bastos, né? Já fiz uma referência a ele. Muito obrigada pelo prestígio. Também tem um papel muito importante na história da ginástica paulista, da ginástica brasileira, né? Fico muito emocionada, que estou até engasgando. Quanta gente importante e que fez tanto, né? Atletas, treinadores, pesquisadores, dirigentes. Essa live tá demais, já começou muito bem, né, professor Públio? Sérgio Bastos faz parte da história da nossa ginástica. Com certeza. E nos honrou aqui com a sua companhia, né? Com o seu prestígio. Bom, gente, vamos começar então oficialmente a nossa live. Depois desse primeiro momento de boas-vindas, né, a todos e todas que estão online conosco. Abrindo, né, a professora Daniela bem disse, abrindo a temporada das lives da Federação Paulista de Ginástica. Sem dúvida nenhuma, esse ano vários comitês ainda farão muitas lives em prol da nossa ginástica e todos serão muito bem-vindos e convidados, né?
Então, fico muito feliz que a gente possa estar abrindo essa noite. Quero aqui deixar muito claro que, como coordenadora do Comitê de GPT da Federação Paulista, cuja equipe também está aqui presente, hoje, na verdade, não vamos falar de GPT, mas sim fui convidada, e também agradeço o convite da professora Rosiane, nossa presidente, para coordenar essa live de hoje tão especial, que é uma live comemorativa do aniversário da Federação Paulista, que a gente comemora tradicionalmente dia 31 de janeiro, né, que foi ontem. Mas, né, professor Públio, hoje vamos falar bastante, vamos questionar um pouco dessa data, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui também sobre esses meandros, né, e descontinuidades, essa história da Federação Paulista, e conversar um pouquinho também sobre algumas pessoas, alguns eventos que mais, digamos, foram marcos nessa história da Federação Paulista, né? E eu quero agradecer aqui, mais uma vez, a nossa coordenadora de comunicação, né, a Eleni. Ela prontamente, com informações que eu tinha, o professor Públio também concedeu muita informação, então a gente acabou conversando bastante para preparar essa live de hoje, e ela teve o cuidado, né, Eleni, de fazer aqui um texto que eu vou pedir licença para ler, para essa entrada oficial da primeira live da Federação e dessa live comemorativa, né? Então, já me apresentei, já apresentei o professor Públio, então queria falar um pouquinho, né? Hoje vamos falar de algo curioso e que faz parte desse resgate histórico da ginástica paulista, da ginástica brasileira, que sem dúvida nenhuma a Federação Paulista foi uma das primeiras federações estaduais do Brasil da ginástica, e por isso também que é muito importante falar dela, né? Quero dar boas-vindas aqui ao Felipe, nosso mestrando do GPG, professora Renata Cuivo Brasileiro também, do SESC, obrigada pelo prestígio. Bom, nos últimos anos, a Federação Paulista de Ginástica comemorou seu aniversário em janeiro. Como vocês podem ver em nosso site e nas nossas redes sociais, a data da fundação da federação ainda consta como 31 de janeiro de 1956. Mas essa não é a verdadeira data de fundação da FPG. É o mês de desmembramento da Federação Paulista de Ginástica, doravante denominada de Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo. Na verdade, a FPG foi fundada em 2 de junho de 1948, com essa denominação vinculada ao halterofilismo, né? E essa federação, ela fez parte da CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, que era a entidade máxima naquela época brasileira, de coordenação do sistema esportivo brasileiro. No mesmo ano de 1951, o Brasil passou a ser integrante da FIG, da Federação Internacional de Ginástica. O nosso convidado de hoje, que nos dá a honra, né, do aceite do convite, professor Nestor Soares Públio, e nos dá a honra, inclusive, e é, sem dúvida nenhuma, parte dessa história, e nos honra com essa história. E por isso que ele é tão querido por todos nós e muito respeitado no campo da ginástica. Então, esse convidado tão ilustre vai falar um pouquinho dessa história que ele viveu, não só como professor da USP, quando acompanhava a CBD e a Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo, mas também porque foi presidente da Federação Paulista de Ginástica, né, professor? Então, sem dúvida nenhuma, essa diretoria do qual ele fez parte também por 3 décadas, né, professor? De 1960 a 1990. Então, o professor Públio não só atuou como presidente, mas sempre esteve ligado a algum comitê ou corpo diretivo central. Então, o seu papel em 3 décadas, professor Públio, foi, sem dúvida, muito importante para a nossa Federação Paulista. Boa noite, professora Elizabeth Polieno, outro grande nome da ginástica brasileira, como treinadora, professora universitária, professora em clubes, árbitra. Muito obrigada, professora Elizabeth, pelo prestígio. Bom, então o público tem esse grande currículo, né, professor? E por isso que a gente sempre gosta de ouvi-lo. Ele já participou de algumas lives também no ano de 2020, justamente por ter feito tanto por essa história da educação física e da ginástica brasileira, como professor universitário, como ex-treinador que foi no Clube Pinheiros, como árbitro internacional, sem dúvida nenhuma,
tem essa chancela, né, professor? Numa das lives ele falou bastante sobre isso, do LAPEG, o quanto foi importante levar o nome da ginástica brasileira também na arbitragem, e nós, não somente pelos atletas, né? E, sem dúvida nenhuma, ele foi integrante também da CBD. Então, o professor Publio também teve uma atuação nessa gestão esportiva, neste órgão máximo da época, que era a CBD. Portanto, tendo uma vinculação muito importante de diálogo entre a CBD e a Federação Paulista. Bom, e não poderíamos deixar de mencionar a publicação épica do professor Nestor Soares Publio, que todos os alunos de graduação, treinadores e pesquisadores da ginástica leem e tem como livro de cabeceira, né, professor? A sua grande obra, A Evolução Histórica da Ginástica Olímpica. Um livro maravilhoso, já na sua segunda edição, olha lá o livro. Que tem a nossa querida Luísa Parente na capa, em homenagem à nossa ginasta maravilhosa. Que aniversaria hoje. Que hoje faz aniversário, muito bem lembrado. Aniversário da Luísa Parente e do Carlos Sabino, que foi da seleção brasileira também, pela seleção paulista. Verdade. Muito obrigada pela lembrança, professor. Boa noite, professor Leomar Teste, também um grande nome da nossa ginástica brasileira, na área da publicação universitária, como docente universitário, trazendo diálogos, inclusive, com produção internacional, no campo da pesquisa, da história da ginástica. Boa noite, professor Leomar Teste. Bom, então vamos lá, né? Feita essa apresentação e esse cenário da nossa live de hoje, do currículo extenso do professor Publio, quero aqui, professor, passar a palavra ao senhor para as primeiras palavras de entrada da nossa live, sobre esse seu olhar, né, sobre essa história da ginástica, da Federação Paulista de Ginástica, do qual o senhor tanto fez parte e também tanto fez para que ela se desenvolvesse. Então, palavras iniciais. Bom, como você disse, Lica, o aniversário da Federação Paulista de Ginástica não pode ser 31 de janeiro de 56, que a própria Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo se filiou à CBD em 1951. Em 1952, nós recebemos aqui no Brasil uma seleção alemã, olímpica alemã, e eu vou dar esse folheto depois para a Rosiane para colocar na biblioteca da federação. Em 54, nós recebemos a seleção japonesa. A Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo fez muitas competições antes mesmo de 51. Até a Gazeta Esportiva publicou o primeiro campeonato brasileiro de ginástica, mas foi um campeonato interclubes entre o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, em 1950. Então, a nossa federação realmente ela foi fundada em 2 de junho de 1958 como Federação Paulista de Halterofilismo e, a pedido do Major Padilha, eles fizeram uma federação eclética, Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo, que se filiaram à CBD em 1951. A Federação Gaúcha é a mais antiga do país. Ela é de 42 e também foi fundada ecleticamente pela FARG, Federação Atlética Rio-Grandense, que 20 anos depois se desmembrou. Então, a idade da Federação Gaúcha hoje seria de 1962 e não de 1942. E a Federação do Rio de Janeiro, na época, a Federação Metropolitana de Ginástica, Federação Carioca de Ginástica e hoje Federação do Estado do Rio de Janeiro, foi fundada em 1950. Com a filiação do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, nós poderíamos começar a fazer campeonatos oficiais Sim. pela CBD. Aí começou oficialmente os campeonatos oficiais, que foram realizados em 51, 53, 55, 58, 59, e aí eles pararam, porque pelo estatuto só podia ter campeonato se tivesse 3 seleções inscritas. Federações. 3 estados inscritos, só tinham 3. E depois de 59, como só o Gaúcho ganhava, o Rio de Janeiro, o São Paulo, quando ia pegar 3º lugar, não se inscrevia. Aí, em 65, nós resolvemos reativar os brasileiros
e eu montei uma equipe masculina aqui, colocando até soldado para fazer parte da equipe, para São Paulo estar presente, porque sabia que ia perder. E o Rio de Janeiro colocou duas meninas, Deise e Celina, do juvenil, para dizer que o Rio estava inscrito. Então, em 65, nós recomeçamos a atuar em Campeonato Brasileiro. Só que os brasileiros, inclusive, eram realizados de 2 em 2 anos somente, e só adultos. E a partir de 65, o Conselho de Assessores de Ginástica da CBD começou a trabalhar, inclusive com o Major Bicardi, que era do Exército Brasileiro, Sim. e colocou a Olimpíada do Exército Brasileiro nos intervalos de 2 anos dos Campeonatos Brasileiros. Aí nós começamos a fazer anualmente o brasileiro. Em 69, nós iniciamos o juvenil, porque eu comecei aqui em São Paulo, junto com o Boaventura, em 60, o trabalho de base. O Boa, quando assumiu a federação em 60, ele falou, quero trabalhar com a base. E nós começamos a trabalhar com a base. E em 61, nós tivemos um campeonato no Tênis Clube Paulista com 800 participantes, só de infanto juvenil. O Boaventura era professor da Universidade de São Paulo. Olha aqui uma reportagem da Gazeta Esportiva. 61 com 800 participantes. Nunca houve isso na Federação Paulista. E o Boa, como era professor da USP, ele telefonava aos seus ex-alunos, você está escalado para levar uma equipe para o nosso campeonato. E nós começamos a fazer esse trabalho de base em 60, e foi um trabalho tão bom que em 69 eu estava na presidência da federação e assumindo o lugar do Boa depois de 6 anos, e resolvi fazer um campeonato brasileiro mirim infantil, convidando o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul para participar. O TEF patrocinou, eu fiz esse campeonato lá no Banespa, e nós ganhamos as 4 categorias pela base que São Paulo tinha montado. E um meu aluno do Tênis Clube Paulista, que veio para o Pinheiros, foi campeão brasileiro mirim, e depois foi campeão brasileiro infantil, juvenil e adulto. Assim como o José Mário, que também faz trabalho de base. Começou no Pinheiros e ganhou o Campeonato Brasileiro mirim, infantil e adulto. Todas as categorias. Isso foi um trabalho de base realmente feito e que deu depois origem aos campeonatos oficiais juvenis de ginástica, que em 70, no Rio de Janeiro, me elegeram presidente da Assembleia lá do campeonato, e eu sugeri que fosse feito também o infantil brasileiro. E a partir daquele ano nós tivemos oficialmente Campeonato Brasileiro Juvenil, Infantil e infantil. Professor, eu fui anotando aqui algumas questões que eu acho importante nessa trajetória que o senhor fez aí rapidamente de 20 anos, né? Uma beleza essa memória maravilhosa, essa empolgação que o senhor tem, que é uma inspiração para nós, né? Eu fui anotando algumas questões aqui que eu acho que merecem nosso detalhamento para a live. Mas antes de fazer isso, quero também aqui dar a boa noite e as boas-vindas para o nosso grande treinador, Leonardo Finco, que está online conosco. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigada por estar conosco, nos prestigiando, viu? Estou vendo o Rodrigo Públio aí, é lá de Fortaleza, meu neto, está assistindo a gente. Ah lá, ó o neto coruja, tem que ser coruja mesmo. Tá certo. Professor, acho que 2 questões da sua fala ficaram bem, ao meu ver, que acho que merecem também um destaque, não só ao meu ver, mas um destaque para a nossa live, que eu acho que um aspecto que é o papel da Federação Paulista nesse protagonismo de trazer para o Brasil equipes e treinadores internacionais. Então, acho que quando o senhor mostrou as matérias de equipes de outros países, sem dúvida nenhuma, isso foi um marco da federação, da história da Federação Paulista, e que colaborou com essa divulgação e também com o desenvolvimento do alto rendimento da ginástica em todo o Brasil. Então, acho que esse é um destaque importante a se fazer. E o segundo destaque é a relação da Federação Paulista com a universidade, né? Porque tanto o senhor como o professor Boaventura foram docentes da USP, do campus Butantã, da Escola Superior de Educação Física e Esportes, né? E também com toda a área e o serviço militar da cidade e do estado de São Paulo, até porque o senhor também chegou a ser coronel, né? E coordenou a escola da Polícia Militar, né? Do estado de São Paulo, que é sediada na capital paulista.
Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre essa relação, né? Quer dizer, como que a universidade também, essa força militar, nesse período, ajudou esse desenvolvimento da ginástica brasileira, né? Especialmente no estado de São Paulo. Uma vez que até o senhor comentou agora, o senhor era treinador, né, do clube e também atuava na Escola Superior da Polícia Militar. Trazia atletas que eram militares também para competir. Tanto o Boaventura como o senhor traziam também alunos da escola, né, de educação física, graduandos de educação física, para treinar. Então, essa relação parecia que foi muito profícua nessa época e colaborou muito para esse crescimento da ginástica. Foi isso mesmo? Eu acho que foi. Nós tivemos um intercâmbio muito grande. Eu, quando estava na presidência da federação, eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer um curso de oficial de esporte na França, que eu dancei um bailado, o bailado de Joinville-le-Pont, poadido militar da França no Brasil. E nessa bolsa de estudo eu fui visitar o Instituto Nacional de Esporte, a Federação Francesa de Ginástica, tive muito contato com Arthur Magaquian, diretor técnico da Federação Francesa, por 20 anos, e quando eu voltei, o Arthur Magaquian me indicou o professor Jorge Chotin para vir fazer um curso aqui na Federação Paulista de Ginástica, em novembro de 1969. Esse curso foi realizado o mês inteirinho, das 8 às 10 da noite, aberto para todos os técnicos e ginastas interessados de São Paulo. Em 71, eu trouxe para cá também, com a ajuda da Sociedade Japonesa do Brasil, do Genzo Hara, os professores Kurihara e Ishihara, que deram curso um mês também para a gente no Pinheiros, para todos os técnicos e ginastas. Eu dei aula. Mas em parceria com a Federação Paulista, né, professor? Não só com o clube, né? Era tudo pela Federação Paulista na época que eu era comandante. E em 80, passando um pouquinho da época, eu também fiz um curso internacional, porque reclamaram que eu era presidente da federação e não dava força para a GRD. Então, resolvi fazer um curso internacional de GRD, trouxe para cá a Valentina Bataen, a Maria Digova, o Victor Sergeyev, 3 autoridades da GRD do mundo, para dar um curso para a gente aí, que ficou nas mãos da Lucy Godoy, que era minha diretora prática da federação, porque eu tive que ir para Moscou para fazer o curso de arbitragem para renovar o meu brevet. E outra coisa muito importante foi o professor Fischer. Ele tinha muito contato com a Federação Internacional de Ginástica, que ele foi delegado em todos os congressos da Federação Internacional enviado pelo Avelanche. E depois de uma certa época, ele assumiu o comitê técnico da Federação Internacional e depois, na era Titov, ele foi vice-presidente da Federação Internacional. E o Fischer, com a sua política de boa vizinhança, conseguiu trazer para o Brasil um festival internacional de ginástica em 73, em 77 e os campeões olímpicos de 80. Além de trazer para cá a terceira Copa do Mundo de ginástica, que foi realizada em Ibirapuera, com um pódio que eu organizei, ajudado, inclusive, pelo Arthur Magaquian, que estava visitando o Brasil, ele me ajudou nessa organização. Esses aparelhos que vieram em 73, 77, 78 e 80 colaboraram de uma forma fabulosa para que os nossos ginastas de hoje chegassem nesse nível técnico que chegaram. Nós tivemos um problema em 78 na Copa do Mundo e o SPIT mandou os aparelhos para cá, mas eles eram para ser pagos. E a Federação Paulista, ele falou para o Fischer, eu vou mandar como doação para não ter que pagar alfândega. E como veio como doação, o presidente da federação na época não pagou o SPIT e eu e o Fischer tivemos que vender quase metade para pagar parte da dívida para ele. Mas nós perdemos, ele perdeu muito dinheiro com aquela Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, esses festivais... Mas sem dúvida nenhuma, né, professor? Até eu quero aproveitar a sua fala também do início com essa, sobre os festivais, né, as competições, como elas foram também, elas foram importantes para a disseminação da ginástica, né? Os festivais de massificação, que foram, como o senhor acabou de mostrar a matéria, com 800 pessoas participando, né? Então, essa atenção que a Federação Paulista, na sua gestão, deu, tanto para a massificação, como para o alto rendimento, trazendo campeonatos também internacionais,
e também trazendo a ginástica de demonstração, que eu me lembro também realmente o quanto o professor Boaventura organizou aqueles festivais de ginástica em parceria com o Clube do Palmeiras, né? E foram festivais de ginástica, inclusive, que trouxeram a equipe da Ilona Poiker para cá. Então, sem dúvida nenhuma, essa ginástica de demonstração, que era, né, antes chamada de ginástica geral, também foi muito alimentada e motivada por uma política, né, por uma gestão da Federação Paulista, com esse olhar para a GA, para a antiga GRD, para a antiga ginástica geral. Então, realmente foi um olhar, ao meu ver, um olhar, né, aqui como gestora desse comitê e também como pesquisadora, claramente a gente vê uma gestão preocupada em atender os diferentes comitês e os diferentes tipos de ginástica, né? Então, queria enaltecer isso, porque foi um trabalho, como o senhor acabou de falar, trazendo nomes importantes da GRD naquele momento. A professora Elizabeth Pauliello está aqui online conosco, certamente conviveu e fez esses cursos. Então, é importante mencionar o quanto isso foi uma pedrinha no lago, né? Que foi dimensionando e que foi melhorando a GRD brasileira. Quero aproveitar aqui e fazer um parênteses para também agradecer a presença do nosso querido treinador e coordenador da seleção de ginástica artística, nosso treinador Marcos Goto, nosso treinador olímpico. Muito obrigada pelo seu prestígio, viu, Marcos? Obrigado, Marquinhos. Me convidou para uma palestra para os ginastas da seleção brasileira. Eu falei com a garotada lá para mostrar a dificuldade que a gente tinha antigamente para fazer treinamento. Você citou algo do Boaventura, Lica. Ele era um professor que eu chamo sempre por vocação. Ele educava através da atividade física. E o Boaventura, quando foi para a federação, ele falou: quero fazer um festival nacional de ginástica para dar oportunidade para aqueles que trabalham com grupos de ginástica virem aqui mostrar o seu trabalho. Então, ele convidava todos os estados e nós tivemos festivais fabulosos no Palmeiras, no Tênis Clube, no Banespa. Aqui tem uma foto de uma abertura do Palmeiras, da equipe do Rio de Janeiro, do professor Hans de lá. E no meu livro consta todos os festivais que ele fez, e esses festivais eu acho que deram origem ao Feijim, que o professor Carlos Rezende fez lá em Ouro Preto durante muitos anos depois. Então, esses Sim, foi uma inspiração realmente que o Boaventura trouxe, né? E esse trabalho no acervo também da Federação Paulista, nós temos muitas fotografias e temos, inclusive, uma preciosidade, que são 4 álbuns de fotografia, um álbum de cada um desses festivais, são lindíssimos. Eles também foram curados, né, também por mim, na minha pesquisa de pós-doutorado, e realmente é um acervo belíssimo, né, e a gente tem que realmente elogiar essa iniciativa. E eu acho que também uma outra questão, professor, que o senhor comentou, que merece o nosso detalhamento, é essa network, né? Essa rede que o Fischer tinha, que o senhor tinha, que o Boaventura tinha, né? O professor Boaventura teve também uma grande penetração de cursos fora do país, levou atletas para participar da segunda Olimpíada, inclusive, né? Foi para nós um marco também na história da ginástica brasileira. Então, a gente realmente teve à frente da Federação Paulista grandes nomes que tinham interlocução com a CBG, né, e CBD. O Fischer é um deles, né, sem dúvida nenhuma. O Darcy, né, nosso querido Darcy também Barros, que era esposo da professora Deise Barros, Darcy que atuava na CBD. Darcy Miles Rego Barros. Então, realmente, ele era uma pessoa muito querida também, que trabalhava muito pela ginástica. Então, acho que a gente teve também essa, vamos dizer, essa bem-aventurança de uma rede, né, colaborativa, que foi muito importante para a ginástica paulista crescer. Então, eu até queria falar um pouquinho, que o senhor pudesse nos contar um pouquinho mais sobre o porquê desse desmembramento da Federação de Halterofilismo com a Federação Paulista de Ginástica. Quer dizer, por que houve? Quais foram os motivos que levaram esse desmembramento a acontecer? Eu acho que o problema foi o aumento de trabalho, né? Porque a Federação de Ginástica começou a fazer muitos campeonatos, se filiou à CBD
aí começou a ter campeonato brasileiro oficial e foi participar de um primeiro internacional no Pan-Americano da Argentina, primeiro Pan-Americano da Argentina, o Arthur Stan Júnior, que foi também presidente da federação e diretor técnico, e saiu só quando o Boaventura entrou, fez parte da delegação brasileira nesse sul-americano. O Rapesta, que era campeão argentino, foi para a Olimpíada de 48, depois brigou com o Perón, veio para cá a partir de 53 e colaborou muito com a ginástica olímpica nacional também, o professor Rapesta. Então, o professor Rapesta na parte técnica, o Fischer na parte política, eu na parte de organização, e o professor Bicalho com os festivais de ginástica, traduzindo o código de pontuação para o Brasil, através do MEC. O Bicalho fez muito pela ginástica olímpica nacional também. Então, a gente falava que essa máfia da ginástica, chamada pela Vicélia, realmente plantou as sementes que estão dando esses frutos hoje aí. O trabalho que nós fizemos na Confederação de Ginástica, na CBD, através do Conselho de Assessor de Ginástica da CBD, inclusive o Darcy Mires foi presidente desse conselho, o professor Bicalho foi presidente do conselho, eu depois fui presidente do conselho de 74 a 76 e de 77 a 78 o Fischer era o presidente do conselho. Foi quando nós tivemos a assembleia de criação da CBG, separando da CBD, como diversos outros esportes, né? Natação, salto ornamentais, todos separados e montaram suas confederações. Então, nós montamos uma confederação e eu era presidente da Federação Paulista nessa época. Nós demos, acho que meia dúzia de presidentes e fomos lá para eleger um presidente para a CBG que estava sendo formado. E eles me escalaram como presidente e eu indiquei o doutor Fischer para ser o primeiro presidente da CBG. E ele foi pelo primeiro triênio e foi reeleito para um segundo triênio. Aí assumiu o Fernando, depois o Pardini de Minas, e aí a Vicélia assumiu, ficou lá 9 ou 10 anos, e agora a Luciana. Né? Professor, uma outra questão que eu acho muito importante a gente salientar também, que é, como eu havia comentado, sobre essa dificuldade de, entre aspas, desbravar uma ginástica no Brasil de competição, que nós não tínhamos tradição ou muitos aparelhos, né? Então, o senhor falou da tradução do código, eu, como sou mais, né, era mais da ginástica rítmica, lembro, né, do depoimento da professora Deise Barros, a querida Deise, também contando que ela traduzia os códigos de pontuação da ginástica rítmica desportiva, da GRD, e ela e a Ingeborg foram as primeiras árbitras internacionais também, fizeram curso na Suíça de ginástica, mas era uma força bem carioca, né? A gente tem que também lembrar disso, mas também colaborou muito com esse desenvolvimento da ginástica rítmica paulista e brasileira, por conseguinte. Então, acho que foi muito feliz a sua lembrança de várias outras personalidades que colaboraram com as outras ginásticas também, nesse mesmo período histórico, né? Foram muitos esforços. Temos aqui muitas pessoas entrando, boa noite, eu não estou conseguindo acompanhar todas, né? Nossa querida Célia, também seja bem-vinda. Professoras aqui também de ginástica de faculdade, sejam bem-vindas. Alunos de graduação. Também acabei de ver uma pessoa muito querida, a Silvana Piguini, que foi uma grande também atleta brasileira de ginástica artística. Né, professora? Ela falou, nossa, que saudade do público! A Ingeborg, Krause e Miller fizeram parte do Conselho de Assessores com a gente lá, pela GRD. E a Ilona veio para cá para dar ginástica artística, você sabe? Quando ela viu que a ginástica artística estava muito fraca, ela começou a fazer a GRD. Aí montou o GUG, Grupo Unido de Ginastas, que veio em todos os festivais de São Paulo, onde eu também dançava o Joinville Lepom, porque era tenente jovem. Eu dançava na estreia principal, o Bailado Joinville Lepom, em todos aqueles festivais. Mas até, professor, eu acho importante lembrar disso, né? Assim como o senhor comentou que muitos treinadores e árbitros tiveram dificuldades para fazer essa ginástica crescer no nosso estado, quero aqui deixar registrado o quanto foi importante
esse desbravar desses atletas, né, que treinavam no chão de concreto, no chão de taco. Às vezes, no caso da ginástica, a gente fica com música ao vivo, lá com pianista, traduzindo os códigos. Então, assim, as ginastas entendendo também melhor os códigos. Então, foi um período que tudo era muito novo, né, para todo mundo. Treinadores, ginastas, árbitros. Então, acho que todos eles têm um grande mérito por terem juntos feito essa ginástica paulista crescer. E uma ginástica também paulista que teve uma visibilidade, inclusive internacional, como o senhor já comentou e como também tem registrado no seu livro, né? Então, eu queria comentar com você tudo. Como foi esse financiamento? Como foi essa gestão, né, ao longo desse tempo, década de 50, 60 e 70? Como foi esse financiamento, esse apoio para que essas novas ginásticas competitivas se desenvolvessem no Brasil? A gente não tinha financiamento, Lica. A gente pagava para trabalhar de graça, não tinha dinheiro nenhum. O que a gente conseguiu, o que eu consegui na federação, no meu tempo de presidente, foi fazer um convênio com a Secretaria, com a SEMI, Secretaria Municipal de Esportes. E a SEMI, eu organizava para os campeonatos colegiais, campeonatos regionais, Olimpíadas dos Imigrantes, e eles me davam os troféus e as medalhas para os meus campeonatos. Mas eu treinava meus alunos do curso técnico da USP para arbitragem desses campeonatos colegiais, os alunos da Universidade de Mogi e os alunos da Polícia Militar. E com essas três escolas, da Escola da Polícia Militar, de Mogi das Cruzes e da USP, foi que eu montei aquela massificação de 3 mil ginastas no Ibirapuera. Botei 32 aparelhos, cada 5 minutos entravam 80 no ginásio, entravam do lado, saiu do outro recebendo a medalha. Eram 3 mil participantes com 3 mil pins da Secretaria Municipal do Esporte, que era uma parada de mão estilizada que eu trouxe da Rússia. Todos receberam prêmios. E para motivar, era aquele negócio, 9 a 10 em primeiro lugar, 8 a 9 em segundo, 7 a 8 em terceiro, quem tinha menos de 7 recebia o pin. Ótimo. Porque eu acho que é isso mesmo, né, Públio? Eu acho que o senhor colocou muito bem. Toda uma gestão pensada também nesse aspecto pedagógico, de motivar as crianças, de motivar adolescentes para continuar a prática da ginástica com uma pequena lembrança, né, com um PIN, com um certificado, e essa parceria com a prefeitura, né, com o poder público, não só com a universidade, com o serviço militar, também foi importante para promover a ginástica paulista, porque, sem dúvida nenhuma, o poder público tem uma força no seu sistema institucional, com as escolas, com as escolinhas de esportes, também que a prefeitura oferece. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma inspiração para que nós tenhamos hoje, não só na nossa federação, mas em outras federações, o quanto essas parcerias são bem-vindas para promover a ginástica, né? O Valdir Pagan, ele era da secretaria e era da federação também. O Fábio Lazari fez esses convênios comigo, trocando medalhas por participação dos meus juízes e organização dos campeonatos dele. E o Caio Pompeu de Toledo foi que participou da colaboração na realização dessa massificação dos 3 mil participantes, né? Agora, uma coisa interessante, Lica, é que vocês fizeram uma pergunta aí, como é que começou a ginástica no Brasil. Ela começou com a colonização alemã em 1824, no Rio Grande do Sul, e eu tenho no meu livro foto de navio, relação nominal em alemão de todos os alemães que vieram na época. Eles traziam aparelhos daquela época para cá. E em 1858 foi fundada a primeira Sociedade de Ginástica Alemã em Joinville. Depois foram fundadas diversas sociedades alemãs, inclusive aqui em São Paulo, o Clube Ginástico Paulista, a ACM, tinham nomes alemães. E depois, com a repressão do Estado Novo, o Getúlio Vargas obrigou que todas as sociedades alemãs mudassem de nome, queimassem as suásticas, queimassem os livros. Eu achei livros na biblioteca da Sojipe fabulosos, tudo em letras góticas, em alemão, inclusive livro de 1936 da Olimpíada de Berlim, com o resultado de todas as provas, todos os eventos. Incrível, incrível. Eu também visitei esse acervo, é lindíssimo, é maravilhoso, muito bem organizado e incrível.
Agora, a primeira sociedade alemã nossa foi a Sociedade de Joinville, mas o berço da ginástica olímpica nossa foi a Sojipa, do Rio Grande do Sul, fundada em 1867. E aí eles Sim. faziam muitos campeonatos. E os campeonatos, antigamente, eram mais demonstrações, eram mais encontros amistosos, tinha arte, tinha pintura, tinha cultura, tinha prova de atletismo. Não eram essas 6 provas de hoje, né? Depois que começaram, a partir de 36, a regulamentação de 6 provas masculinas e 4 femininas, com séries obrigatórias e livres. Até 72, quando apareceu a Olga Korbut. Em 72, ela apareceu e a televisão começou a filmar ginástica por causa disso. Depois a televisão reclamou porque não dava para ficar 2 dias filmando o mesmo obrigatório, todo mundo fazendo a mesma série. Então, tiraram as séries obrigatórias e hoje só tem série livre, né? Poder da mídia, né, professor? Por causa da televisão. Exatamente. Que até hoje coordena muitos esportes, né? O voleibol, a vela, os X Games, esportes radicais, entre aspas, né? Muitos modificaram as suas regras por conta dessa visibilidade, por conta do marketing esportivo, a gente sabe disso, né? Até e queria outra coisa que eu queria falar para você, Lígia, da Federação Paulista, nós fomos com equipes completas pela primeira vez no Pan-Americano de Cali, Colômbia e México, quando eu fui chefe da delegação. Em 79, em Porto Rico, foi a primeira vez que o Brasil ganhou medalha de bronze por equipe masculina num Pan-Americano. E nós fizemos um trabalho tão bom em São Paulo que na seleção brasileira tinham 4 paulistas. Kalinski, Braga, João Levi e Trovão. João Levi e João Luiz, que foi para as Olimpíadas. Em 78, no Campeonato Mundial, nós começamos a participar com a equipe completa no Mundial de Estrasburgo, na França. E a equipe feminina foi muito elogiada pelo seu nível técnico e a Lilian Carrascosa ganhou o primeiro brevet de ginasta internacional, que conseguiu mais de média 9. E em 79, o João Luiz ganhou o brevet internacional, e, por ter sido mais de 9, foi selecionado. 79, o Campeonato Mundial de Dallas foi seletivo para a Olimpíada de Moscou. Selecionou o João Luiz e o Kalinski não foi, e a Cláudia Magalhães. Os dois estiveram comigo em Moscou, quando eu fui o primeiro árbitro a atuar nos Jogos Olímpicos também. Que bárbaro. Professora, eu queria tocar num assunto bem importante aqui, que o senhor comentou. Eu estou anotando aqui, a gente fazendo umas nuances, a parte também dialogando com o roteiro, né, que a Eleni também fez conosco. A gente tem um aspecto muito importante nessa história, que era como que esses clubes se desenvolviam e conseguiam trazer aparelhos da ginástica artística, no momento que nós não tínhamos uma produção nacional de equipamentos de ginástica, né? Então, por exemplo, o senhor citou o Clube Ginástico Paulista, o Clube Pinheiros também é um clube de origem germânica, então foram clubes, sem dúvida nenhuma, muito importantes para nós. Até quero aqui fazer menção ao nosso querido Ricieri Pastore, que era sócio do Clube Ginástico Paulista e aprendeu a ginástica acrobática nesse clube, né? Ele contou isso para nós numa pesquisa do LAPEG com a Giovana Souza, e fizemos inclusive uma live só sobre a sua trajetória, né? Então foram clubes sem dúvida muito importantes para nós. Desculpa, você está com um delay, pode falar. Não, ele competiu comigo pelo Clube de Regatas Tietê. Ricieri Pastore. Ricieri Pastore, um querido. E assim como o senhor, um grande protagonista da ginástica, né? Da ginástica acrobática, no caso. Ele foi um ícone e sempre será lembrado por ser uma pessoa também muito querida. A Giovana aqui presente, né? A pesquisadora que desenvolveu mais esse tema, né? E entrevistou o professor Ricieri, eu estava junto também, foi uma honra. Mas como que esses aparelhos chegavam, professor Público? Como que era para os clubes, para a Federação Paulista de Ginástica, para o centro de treinamento da Seleção Paulista, por exemplo, para a obtenção desses aparelhos de ginástica, para essa melhora no treinamento? A gente tinha aqui uma fábrica de aparelhos que chamava IAGO, Indústria Aparelho e Ginástica Olímpica. E o dono dessa fábrica era o Arthur Stanjuno, que era alemão. E ele fazia uns aparelhos muito bons e ele que vendia aparelhagem para todos os clubes de São Paulo. E em 1960 a fábrica dele pegou fogo.
Ele se queimou, ficou no hospital quase 6 meses, a ginástica ficou parada. Foi quando apelaram para o Boaventura assumir a federação, porque a ginástica estava abandonada. Aí nós assumimos a federação e recomeçamos o trabalho. Mas esses aparelhos Iago, todos os clubes de São Paulo compravam esses aparelhos, eram aparelhos bons. Depois a Sporting inventou uns aparelhos porcaria aí, e a turma, o que recebeu foi desses festivais que nós fizemos, ninguém importava aparelho. O Brasil trouxe através do CND para os festivais de 73, 77, os aparelhos ficaram aqui e foram distribuídos para as federações que mais trabalhavam. Entendi. E Agora, até quero aproveitar... Desculpa, pode falar. Desculpa. Em 1975, eu fui para o Pan-Americano do México e eu falei com o brigadeiro Jerônimo Bastos se eu podia convidar os países sul-americanos para fazer sul-americano aqui no Brasil outra vez. Porque nós fizemos sul-americano em 69 no Rio Grande do Sul e os gaúchos, os argentinos, a partir daquela época, não podiam ganhar mais da gente. Então, eles deviam fazer pelo rodízio o próximo sul-americano. Passou 71, 2, 3, 4, 5, não fizeram. Eu falei com o brigadeiro, falei, olha, se o senhor deixar fazer um sul-americano aqui, nós vamos ganhar. Como nós vamos ganhar? Eu falei, nós vamos ganhar. Eu estou com o Chico e o Abramides aí, que são os 2 melhores ginastas do país. A Argentina não quer fazer porque sabe que perde para a gente. Mas se nós vamos ganhar, você pode fazer. Então, em 76, nós organizamos pelo Conselho Assessor de Ginástica um sul-americano lá no Rio Grande do Sul e ganhamos o campeonato e o Chico foi campeão sul-americano e o Abramides, os 2 de São Paulo, foram os campeões sul-americanos. E quando veio para cá o Hara, em 73, ele me perguntou quais são os melhores ginastas, qual é o melhor ginasta do Brasil. Eu falei, o campeão hoje é o então, era um gaúcho, Jairo Brandão, um gaúcho. E eu falei, mas para mim o próximo brasileiro quem vai ganhar é o Chico Abramides. E no outro brasileiro que fizemos, o Abramides ganhou o brasileiro em 73 e o Chico foi tricampeão brasileiro em 74, 5 e 6. E depois nós tivemos Barbuto, tivemos João Vicente e ganharam títulos individuais e a seleção paulista assumindo a hegemonia da ginástica nacional a partir de 74, aqui com a chegada do O'Hara. Foi um trabalho. Eu até queria fazer uma menção, peço desculpa a todos vocês, viu, gente? É que está com um pouquinho de delay, às vezes, a fala do professor para mim, então peço desculpas ao professor, ao senhor, mas também a todos que estão conosco. Muito obrigada, várias pessoas já entraram aqui na live, algumas avisaram que tinham que sair, conta de compromissos, obrigada pelo prestígio, estamos aí, faltando quase 10 minutos para encerrar a live, ela está ficar a noite inteira com o professor Público aqui falando de história da ginástica. A gente nem vê o tempo passar. Professor, algo importante também que isso tudo, né? Estou destacando aqui que a gente pode talvez ligar um pouco mais a essa história da Federação Paulista de Ginástica, que foi justamente a gente conseguir fazer uma abrangência, talvez, de como foi esse papel, desse desmembramento da CBG, da CBD, e o quanto isso impactou, né, para o cenário brasileiro, mas também para a ginástica brasileira como um todo, mas para a Federação Paulista. Essa é uma pergunta, mas antes de eu responder, eu quero agradecer a colaboração do professor Leomar Teste, que estava aqui conosco, que está conosco online, e ele comentou que a Sociedade Ginástica Santa Cruz do Sul também produzia equipamentos esportivos da ginástica com base em revistas alemãs que eles recebiam. Obrigado, viu, professor Leomar, pela colaboração aí também. Mais uma colaboração. Bom, o público está é um grupo aqui que estuda muito, que fez muito, então tem um monte de coisa boa surgindo aqui no chat também. Obrigada, professor Leomar. Tem algo também, Lica, que ajudou muito a nossa ginástica, foi os Jogos Escolares Brasileiros. O GEBS, eu inclusive organizei 2 deles em Alagoas e organizei o de Maranhão. E MEC em 73, 74, 75, 76, nesses 4 anos, fez 4 cursos nacionais, trazendo 2 professores de cada estado para a turma do Conselho de Assessor de Ginástica
aula para eles sobre os obrigatórios dos Jogos Escolares Brasileiros, para eles poderem aprender, ensinar os exercícios e trazer os outros estados para participar aqui. Os GEBs ajudaram muito a gente, inclusive eu tenho um Boa amigo lembrança. que foi paulista meu da Polícia Militar, eu chamei ele de Mark Spitt da ginástica, porque ganhou 7 medalhas de ouro no GEBs. O Fernando Moreira também ganhou 7 medalhas de ouro no GEBs, o paulista Moreira. Nós ganhamos muito esses campeonatos aí, aqueles campeonatos ajudaram muito a gente. E o Fernando Brochado, depois que assumiu a federação no meu lugar e assumiu a CBG, fazia um intercâmbio muito grande também com a Alemanha. Ele levava os nossos estudantes para lá e trazia equipes alemãs para cá para dar curso e fazer treinamento com a gente aqui. Também ajudou bastante esse intercâmbio. Eu também queria elogiar, né, a postura do professor Fernando Brochado, um querido para nós na ginástica, que também foi presidente da União Pan-Americana de Ginástica, então teve esse marco importante na história da ginástica brasileira. E paulista, né, era professor também acadêmico, era professor universitário da Unesp, dos campos de Rio Claro. Então é interessante perceber como essa network com a academia, com a universidade, ele também era muito próximo do Fischer, então eu acho que isso realmente foi uma ótima combinação, né, para a nossa gestão da ginástica melhorar. E o Brochado também trouxe o primeiro curso internacional de ginástica geral para o Brasil, né, então, que foi sediado na Unesp de Rio Claro. Então, realmente, vários aí gestores que passaram pela Federação Paulista e depois pela CBG, seja na gestão principal ou nos comitês, tiveram um papel importantíssimo em várias ginásticas, né, tanto no estado de São Paulo, como também no seu desenvolvimento brasileiro, com essa network internacional, trazendo treinadores, trazendo professores, no comitê da FIG. Então, a gente tem realmente a ginástica paulista tem um papel muito importante para a ginástica brasileira, sem dúvida nenhuma. Bom, eu estou aqui com o nosso tempo acabando, temos 5 minutinhos, então vou fazendo o fechamento, infelizmente, daqui a pouco vai cair a nossa live, que o Instagram comporta 1 hora somente, né? Muitas pessoas aqui no chat elogiando, mandando abraço para o público, fazendo comentários sobre essa nossa conversa. Infelizmente, eu não terei tempo de falar todas, fui anotando aqui, mas agora a gente vai ter que começar já o encerramento dessa live, infelizmente, né? Então, professor, queria agradecer mais uma vez a sua participação, sua colaboração, por estar conosco nessa noite, dia 1 de fevereiro, por nos contar um pouco dessa história, agradecer a professora Miriam Nomura, essa grande pesquisadora, também que atuou com o treinamento da ginástica artística, todos os técnicos, treinadores que estavam aqui conosco, professores, graduandos. Quero destacar que a parceria também que temos tido em pesquisas da história da ginástica com o LAPEG, o Laboratório da FCA da Unicamp, e quero aqui já dar uma notícia que é quentinha, que é uma novidade, né? Acabamos de celebrar um termo, né, um convênio, na verdade, um termo de convênio entre a Unicamp e a Federação Paulista de Ginástica, liderado pelo laboratório do LAPEG. Então, vai ser ótimo para a gente desenvolver um pouco mais as pesquisas. Obrigada, professora Michele Cabinato, professora da USP, São Paulo, também presidente, desculpa, do Comitê de GPT da CBG. Obrigada pelo prestígio, viu? Bom, professor Públio, queria agradecer também a nossa presidente Rosiane Zanetti, né, pela iniciativa dessa live, pelo convite feito a mim, ao senhor, por mais uma gestão, professora Rosiane, juntamente com a professora Sandra, acabam de se reeleger na presidência da Federação Paulista de Ginástica. Para nós é um gosto, que são pessoas realmente descentralizadoras, proativas, fazem acontecer. Então, a gente sempre espera ter uma gestão de mais alguns anos aí, promovendo a ginástica na Federação Paulista. Agradecer o trabalho muito profissional e cuidadoso da Eleni, que está à frente da Comissão de Comunicação também da Federação Paulista. E, professor Públio, palavras finais para a gente encerrar a live. Olha, eu queria agradecer essa oportunidade, essa participação, se possível até mostrar algumas fotinhos. Aqui tem uma foto, dá para ver? Esse é o professor Ishihara. Sim, sim. Dando curso. Aqui é o professor Chotan, dando curso no Pinheiros à noite. Aqui, trabalho de base que a gente fazia no Pinheiros com a molecadinha. Aqui, o Públio dirigindo a fundação da CBG,
o Fischer ali, o doutor Abranches, representando da CBD. Ela, e aqui cumprimentando o Fischer, que foi o meu indicado para assumir a CBG no comecinho. Eu tenho aqui uma série de fotos que eu podia mostrar, mas eu só gostaria de dizer também que em 75 eu fui como delegado da FIG no Campeonato Europeu. A CBG me indicou, porque o Fischer não podia ir, Rapesco também não. E na volta de lá eu promovi um curso intercontinental de árbitro, como presidente do Conselho de Assessores de Nada da CBD, e nós brevetamos os 8 primeiros árbitros brasileiros para participar de mundiais e Olimpíadas. Em 79 eu fui no Mundial de Dallas e em 80 encerrei minha carreira como primeiro árbitro brasileiro a arbitrar os Jogos Olímpicos, inclusive com a primeira nota 10 masculina na minha banca de salto sobre o cavalo. Demais. 10 e um 99 meu. Falaram que não podia dar 10, dei 99. Corta maior, menor, nota 10. Muito obrigado, Rosane, muito obrigado, Eleni, muito obrigado, Lica, muito obrigado àqueles que nos prestigiaram. E para a ginástica, nós estamos aqui à disposição. Meu livro está no site sev.org/biblioteca do Laércio, gratuitamente. Quem quiser um original, é só passar aqui na minha casa, vai na piscina comigo e já dou autografado um livro meu para quem vier, tá bom? Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua gentileza, né, por toda a sua história. Obrigada a todas, todas e todas que estiveram conosco. E um abraço, gente. Falta um minutinho. Até a próxima live da Federação Paulista de Ginástica. Um abraço. Até a próxima, garota. Um ano novo muito próspero para nós todos. 2021 vai ser melhor. Vamos lá. Okay. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.